Tem uma coisa que muita gente não fala, mas que trava completamente a vida de qualquer pessoa. Não é falta de informação, não é falta de oportunidade. E muitas vezes também não é falta de capacidade. É algo muito mais silencioso. É saber o que precisa ser feito e mesmo assim não fazer. Tem gente que já sabe exatamente o que precisa mudar. A gente sabe que precisa cuidar da saúde, sabe que precisa sair de um relacionamento que já não serve mais, já não faz mais sentido. A gente sabe que precisa parar de adiar os nossos planos. A gente sabe também que precisa se posicionar, se valorizar, mudar os hábitos. Mas a gente continua no mesmo lugar. E isso gera uma sensação muito difícil de explicar. Porque não é ignorância, não é eu não sei o que fazer. É pior. É olhar para a própria vida e pensar, eu sei, mas eu não faço. E aí começa um conflito interno, um conflito muito grande, porque parte da gente, quer mudar. Quer crescer, quer sair de uma situação ruim, mas a outra parte te puxa de volta sempre, te mantém no conhecido, mesmo que seja desconfortável, porque o conhecido é automático. E o mais perigoso é que com o tempo a gente se acostuma com isso. Então você começa a normalizar, viver abaixo do que você sabe que poderia viver. Começa a se dar desculpa, sabe? Que não é o momento, depois eu faço, deixa para a próxima semana, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu estiver de férias, quando eu conseguir um trabalho melhor, quando as coisas se organizarem, depois a gente vê isso. Só que esse depois nunca chega. E aí os dias vão passando. E sabe o que mais pesa em tudo isso? Não é só ficar no mesmo lugar. É saber que tu poderia estar completamente diferente. E chega um momento que isso cansa, isso frustra a gente, desgasta demais. Porque no fundo a gente sabe que a gente está se sabotando. Só que às vezes a gente não quer aceitar isso. E não é por fraqueza, por preguiça ou por incapacidade. É simplesmente porque mudar assusta. Mudar exige abrir mão de muitas coisas, de hábitos, de pessoas e de versões antigas de nós mesmos. O nosso cérebro, claro, prefere o conhecido, mesmo que o conhecido seja ruim. Mas é melhor, Então você fica ali no meio termo, nem totalmente satisfeita, nem totalmente insatisfeita. Vai sobrevivendo, vai esperando o próximo final de semana. E isso vai tirando a nossa energia aos poucos, porque a gente precisa muitas vezes se anestesiar para aguentar isso. Porque viver exige esforço, muito esforço. É cansativo carregar o peso da gente não saber como agir. É como se estivesse sempre devendo algo para a gente mesmo. Isso eu acho que é o mais complicado de tudo isso. E quanto mais o tempo passa, mais difícil, parece ainda mais difícil, de começar. Porque aí entra a culpa. Nossa, já era para mim ter começado, já era para eu estar muito diferente agora. Eu já perdi muito tempo, agora não adianta mais. Esses pensamentos, E isso acaba paralisando mais ainda. Só que tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender, porque quando a gente entende isso, isso já é um sinal de consciência. E consciência, claro, para tudo já é o primeiro passo. O problema não é saber e não fazer uma vez ou outra. Isso é tranquilo. O problema é transformar isso em um padrão. É viver anos assim, repetindo, entra ano, sai ano. Aí sim. E talvez você esteja esperando a motivação para agir. Mas a verdade é que a motivação, ela quase nunca vem antes. Geralmente ela vem depois.
depois que a gente começa. Depois que já foi dado o primeiro passo, mesmo sem vontade, como a gente sempre diz, né? Mesmo com medo, mesmo sem ter certeza de absolutamente nada. Tu não precisa mudar tudo de uma vez, não precisa resolver a tua vida inteira hoje. Não precisa, isso é totalmente impossível. Mas a gente precisa parar de fingir. Porque no fundo a gente sabe tudo que a gente precisa fazer. Sabe que precisa parar, a gente sabe o que a gente precisa parar, sabe o que a gente precisa começar. E enquanto a gente continuar ignorando tudo isso, a vida vai continuar passando. Ela vai continuar nos mostrando de formas diferentes que algo precisa mudar. Às vezes é em forma de frustração. E às vezes em forma de cansaço ou em forma de vazio, até que você decide agir. E agir não é sobre fazer algo perfeito, né? Mas é sobre começar fazendo alguma coisa possível, pequeno, simples, consistente. Porque isso é que começa a quebrar o ciclo. É isso que começa a reconstruir a nossa confiança de novo em nós mesmos. Toda vez que a gente faz algo para a gente mesmo, a gente se fortalece. E toda vez que a gente promete alguma coisa que a gente não cumpre, a gente se enfraquece. Então talvez hoje não seja o dia de mudar tudo, mas pode ser o dia de tu fazer alguma coisa por ti. Só uma. Aquilo que tu já sabe que tu tem que fazer. E isso já é um grande começo. Se isso fez algum sentido para ti, me conta aqui nos comentários. O que você sabe que precisa fazer, mas ainda não está fazendo? E se esse tipo de conteúdo te ajuda, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre isso, sobre verdade, sobre a vida sem enrolação. Eu espero de coração que esse vídeo tenha feito algum sentido para ti, que tenha te tocado de alguma forma e que daqui para frente, hoje, por exemplo, tu já começa a fazer alguma coisa que tu tá deixando para trás aí, que tu tá fazendo de conta que não vê. Um beijo, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.